Tem coisa que a escolinha e o livrinho nunca vão te ensinar. Então você tá lá cansada e aí você pensa, beleza, eu aprendi Ich bin müde. Mas aí vem um alemão, vira para você e fala Ich bin platt. Ou seja, nesse momento você pensa, caramba, por que eu sempre tô falando uma palavra, mas no dia a dia eu tô ouvindo outra? É justamente porque você tá falando o alemão da escolinha, o alemão do livro. E se você quiser soar mais natural, entender melhor os nativos, fica até o final, porque eu vou comparar agora, eu vou trazer para você uma frase mais neutra, mais do livro, e a frase correspondente do alemão real que você precisa saber, caso você queira realmente entender melhor as pessoas no dia a dia e parar com aquela cara de interrogação, tipo, o que está acontecendo aqui? Beleza? Então bora começar com o primeiro exemplo aqui. Sem chorumela. Olha que interessante. Tá frio aqui agora, e aí você fala, Diese Kälte ist wirklich unangenehm. Ou seja, esse frio realmente tá desagradável. Tem erro nessa frase? Não. Você pode falar? Pode. Mas, frequentemente, você vai ouvir de uma outra forma, porque a linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Então, qual a versão que você pode utilizar que soa mais natural do que essa aqui? Olha que interessante. Você coloca aqui um boah, é tipo assim, caramba, né? Diese Kälte ist echt ätzend. Então essa palavrinha no final aqui, ó, você pode usar ela soa inclusive mais intensa do que falar, por exemplo, unangenehm. Então essa aqui é desagradável, não tá legal. Essa aqui, ätzend, você pode traduzir como horrível, por exemplo. Então assim, caramba, esse frio tá realmente horrível. Percebe? Então essa palavrinha aqui é uma palavrinha da linguagem falada, da linguagem coloquial. Ätzend. Então fica com ela na cabeça aí, beleza? Até o final aí dessa aula aqui você vai ampliar, você vai ter seu vocabulário ampliado. Próximo exemplo. Mein Gott, das ist aber teuer. Então você olha lá um casaco, o casaco é lindo. Você vai olhar o valor do casaco, 700 euros. Você fala, rapaz, mein Gott, das ist aber teuer. Meu Deus, isso realmente está caro. Meu Deus do céu. Maravilha. Tem erro nessa frase? Não, não tem. Tá ok falar essa frase? Tá ok. Mas o que você pode ouvir com muita frequência? Em vez de falar mein Gott, é muito comum usar uma expressão alter Schwede. Alter Schwede. Das ist sauteuer. Ou seja, aqui é uma expressão, você não vai traduzir ao pé da letra, mas ela vai mostrar essa admiração, né? essa coisa do caramba, das ist sauteuer. Sauteuer você pode traduzir como caríssimo, caro pra caramba, caro pra porra, enfim. E aí, esse comecinho aqui é o tal, você pode traduzir como caramba, beleza? Isso aqui é muito usado na linguagem falada, muito, muito usado. Então, em vez de mein Gott, você vai usar alter Schwede. Beleza? Próximo exemplo. Essa aqui é clássica. Você aprende Kleidung. Tá errado? Não tá. Mas aí no dia a dia você ouve muito mais Klamotten. E por que a escolinha não ensina Klamotten? Por que acontece que fica só em Kleidung? Não sei. Mas aqui a gente vai aprender os dois. Ich muss neue Kleidung kaufen. Então eu tenho que comprar novas roupas. Como é que você vai ouvir com frequência? Em vez de Kleidung, você vai ouvir Klamotten. Ich muss neue Klamotten kaufen. Vai pegando aí que tem mais. Você tá usando muito a palavra Geld. Mas aí você tá com sua amiga alemã, linguagem falada ali, vocês estão dando uma voltinha e tal. E aí, em algum momento, ela solta a frase Ich habe oder ich hab keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Que diacho é isso aqui? Na verdade, Kohle significa carvão. Só que é uma palavra coloquial para Geld. Então, em vez de usar Geld, você pode usar Kohle. Lembrando que essa aula aqui é uma aula para você que quer ampliar seu vocabulário
para o que de fato é muito usado no dia a dia, mas lembrando que isso aqui você não vai usar com o seu chefe ou na situação formal, beleza? É mais linguagem falada em situações informais. Ich habe keine Kohle. Tô sem grana. Não é possível tradução, né? Tô sem grana. E a de cima? Tô sem dinheiro. Ich habe kein Geld. Tô sem dinheiro. Aqui, tô sem tutu, tô sem grana. Enfim, tem várias formas de falar dinheiro de modo coloquial. Próximo exemplo. Aqui é para quem fuma. Hast du eine Zigarette? Então a palavrinha aqui é uma palavra neutra para cigarro. Só que você pode trocar para Kippe. Hast du eine Kippe? Então essa palavra aqui, ó, isso aqui é o artigo eine, que você pode, na linguagem falada, não só pode, como é muito comum, você em vez de falar eine, você fala ne. Só pega a parte final, né? Hast du eine Kippe? Hast du eine Kippe? Engraçado que até o hast du junta, né? Hast du eine Kippe? Falando rápido, é assim que soa frequentemente. Beleza. Próxima. Próxima também é interessante. Ó que massa. Você entra num apartamento ali de uma amiga sua e aí você quer elogiar o apartamento. Você pode falar tranquilamente. Uau, schöne Wohnung. Schöne Wohnung. Lindo apartamento. Maravilha. Só que se sua amiga, você tem uma relação já legal com ela, uma relação informal, sem aquele muro, sem ficar pisando em ovos, você pode tranquilamente tirar a palavra Wohnung e usar a palavra Bude. E aí você vai falar geile Bude. Que tradução a gente pode fazer para você sentir melhor a frase? Aqui é do tipo, pô, apartamento lindo. Apartamento lindo. E a possível tradução aqui, AP massa. Né? AP do caralho, AP massa. Geile Bude. Que é o que, pelo menos é o que eu falaria com um amigo meu, né? Falar, lindo apartamento. Eu não falaria assim. Falo, rapaz, AP do caralho. AP massa. Né? Não sei se você também fala dessa forma, mas se for o caso, foque nas versões informais aqui dessa aula, beleza? Próximo exemplo. Temos aqui, ó. Imagine só que seu amigo também alemão, nativo, tá falando baboseira, tá falando besteira. E aí você chega para ele e fala Erzähl bitte keinen Unsinn. No caso aqui é besteira, baboseira, bobagem, né? O que ele tá falando tá meio sem noção do que ele tá falando. Você pode usar isso aqui? Pode. Mas o que é muito, muito comum? Quatsch. É muito comum você usar essa palavra aqui. Erzähl doch keinen Quatsch. Então, para de falar baboseira, para de falar besteira. Não é assim que funciona, etc e tal. Pá. Beleza? Próximo exemplo. Lembra que aqui é um exemplo atrás do outro. Essa aula aqui você realmente vai sair com um vocabulário bem mais amplo desse vocabulário coloquial. Ó, wir unterhalten uns später. Ou seja, a gente conversa mais tarde. Né? Então, sich unterhalten tem sentido também de conversar. Não é só se divertir, não. De bater papo, conversar. Só que é muito comum, em vez de usar esse verbo, você usar um outro que é quatschen. Wir quatschen später. O que é isso aqui? Ah, a gente bate papo mais tarde. O que significa falar a gente bate um papo mais tarde? Não tem um tema específico, você vai jogar a conversa fora. Então esse verbo aqui é o verbo para jogar a conversa fora. Fechou? Próximo exemplo da escolinha. Imagine só, pô, você chegou lá onde você tinha deixado sua bike, ela não tá. Sua bicicleta foi roubada. E aí a frase da escolinha seria usando o verbo stehlen. Então, mein Fahrrad wurde gestohlen. Ou seja, minha bicicleta foi roubada. Na linguagem do dia a dia, o que é muito comum? Geklaut. Mein Fahrrad wurde geklaut. Minha bicicleta, né? Levaram minha bicicleta. Que a gente falaria em português também frequentemente, né? Em vez de falar roubaram minha bicicleta. Cara, levaram minha bicicleta. Puta que pariu, não sei o que e tal. Então o verbo levar em português, que interessante, né? O verbo levar também tem a conotação de roubar. Maravilha. Próximo exemplo. Frasezinha do livro. O verbo fernsehen. É um verbo separável que significa ver televisão. Então você e seu marido, velho ceboso, ficaram
vocês costumam ficar à noite, né, de noite vocês costumam ver televisão. E aí você pode falar com sua amiga que wir sehen den ganzen Abend fern. Sua amiga está perguntando o que é que vocês costumam fazer e você diz isso aqui, que é o hábito que vocês têm de ficar assistindo televisão. Maravilha! Qual o verbo que você poderia usar no lugar de Fernsehen? É um verbo que soa mais da fala, soa mais informal. Esse aqui, ó. Então, glotzen. Wir glotzen den ganzen Abend. Então, a gente, né, fica vendo TV a noite toda. Medeiros 9396. Parabéns, Ravile. Muito seguro de tudo. É mais do que 1000% aí, né? 1.000.000%. Obrigado. Tamo junto. Então, wir glotzen den ganzen Abend. A gente fica vendo TV a noite toda. No lugar, então, de Fernsehen, você vai usar o verbo glotzen. Maravilha. Próximo. Esse aqui também, ó. Você vai pegar o livrinho, essa frasezinha é cara de livro, né? Heute Abend spielen wir Videospiele. Muito carinha de livro. Por que que o livro não coloca o que está na boca do povo? Que é o verbo zocken. É um verbo específico para jogar videogame. Tanto é que você vai olhar essa frase aqui e você não vai ver a palavra, né, Videospiele. Você nem precisa mais, porque no verbo zocken já está embutido o sentido de jogar videogame. Heute Abend zocken wir. Então, hoje à noite a gente vai jogar videogame. Por nada, Rose. Tamo junto. Beleza? Zocken. Próximo exemplo. Lass uns entspannen. Tem erro aqui? Não. É um verbo usado? Entspannen? É um verbo usado. Só que um verbo também muito, muito usado é essa aqui, ó. Lass mal chillen. Chillen vem do inglês e aí tem esse sentido de relaxar, ficar de boa. A gente falaria em português ficar de boa. Bora ficar de boa? Bora dar uma relaxada, pá. Bora ficar de boa, dar uma relaxada. Tá junto com a pessoa ali, não necessariamente batendo um papo, mas ficar de boa ali, curtindo aquela tarde, né? Sem preocupação, sem nenhum plano específico. Beleza? Maravilha. Próximo. Frasezinha de livro. Ich verbringe gern Zeit mit Freunden. Ou seja, eu gosto de passar tempo com amigos. Tá errado? Não tá errado. Quer soar mais natural do que essa frasezinha de livro? Usa outro verbo. O verbo, então, abhängen, que é um verbo separável. Então, nós temos aqui, ó. Ich hänge gern mit Freunden ab. Então, o verbo abhängen é um verbo separável nesse sentido de você passar o tempo ali com aquela galera, com seus amigos. Ficar de boa, né? A gente poderia falar ficar de boa. Pô, eu gosto de ficar de boa com os meus amigos, pá, não sei o quê. Beleza? Próxima. Ich bin völlig vergesslich. Ou seja, então você é aquela pessoa meio esquecida, você fala, rapaz, eu sou completamente esquecida. Ou eu tô, às vezes a gente fala que, né, naquele período ali, naquela semana, você tá com tantas atribuições e coisas para fazer, etc. Você pode falar que você tá completamente esquecida. E você precisa resolver isso, dormir mais cedo, parará, pererê, pororô, parará. Só que aí, em vez de falar essa palavrinha vergesslich, é muito mais comum você ouvir a palavra verpeilt. É muito mais comum na linguagem falada. Então, ich bin total verpeilt. Eu tô completamente avoada. Olha aí, ó, em português a gente tem nossas informalidades, né? Então, em vez de falar esquecida, avoada, avoado, né? Muito comum. Maravilha. Próximo exemplo. Nach dem Lauf bin ich erschöpft. Então, depois da corrida, eu fico exausto. Tranquilo, correto, é usado? Sim, é usado. Agora, o que é que você vai ouvir com muita frequência? Em vez de falar müde, erschöpft, você pode usar a palavra platt. Nach dem Lauf bin ich platt. Ou seja, depois da corrida eu fico acabado ou acabada, né? A gente fala em português também, né? Tá vendo? Cansado soa de uma forma, acabado ou acabada já soa de outra forma, beleza? Aline, só aula pipoco do trovão. O método ADD é o melhor. Tamo junto, Aline.
Inclusive, você vai ganhar a premiação no nosso encontro dia 21, viu? Galera, dia 21 de novembro, sexta que vem, tem um encontrão não só dos alunos, meus alunos e alunas, mas também da comunidade Ravilha. A gente vai se encontrar aqui em Düsseldorf, então você está convidado, você está convidada. E aí, se você quiser mais informações, me manda um direct que eu te passo. Mas o resumo da ópera é que sexta-feira eu vou cantar num bar brasileiro que tem aqui, um forrozinho e tal, com banda. E aí você está convidado, a gente vai se encontrar às 19 horas, nesse bar chamado Sucos do Brasil. E a Aline vai estar presente, e aí eu vou premiar também as minhas melhores alunas. Na verdade, as alunas que têm mais dedicação, frequência, engajamento, elas vão receber um prêmio do Alemão com Ravilha do nosso curso, beleza? Maravilha, próximo exemplo. Trinkt jedes Wochenende übermäßig. Ou seja, ele bebe demais todo fim de semana. Não, para, isso aqui soa muito quadradão, falar assim. Para com isso. Aqui, você quer soar natural, mais natural? Säuft. Pronto, já mudou o verbo. Tá vendo que aqui você usa até menos palavras. Ó, aqui, ó. Trinkt übermäßig. Não precisa. Tá errado, não. Se você quiser falar assim, fale, fique à vontade. Mas quem quer soar mais do povão säuft jedes Wochenende. Ou seja, ele enche a cara. O que é que você costuma falar mais em português? Nossa, ele bebe demasiadamente todo final de semana. Ou você costuma falar, ele enche a cara todo final de semana. Me diga aí, o que é que você costuma falar? Tenho certeza que você fala mais a opção 2. Não minta pra mim. Então em alemão você vai usar mais a opção 2. Säuft jedes Wochenende. Mimo de Vênus. Acho que é por isso que eu fico com a sensação de não entender nada quando escuto o alemão do dia a dia. Parece outro idioma completamente diferente. Exatamente por isso aqui, por causa da fala conectada, também na pronúncia eles juntam muitas palavras, e por causa de expressões idiomáticas. Os livros também não ensinam, as escolinhas não ensinam expressões idiomáticas, beleza? Tem que focar nisso. Expressão idiomática, fala, questão da pronúncia, etc., fala natural, e vocabulário ali, palavras da linguagem falada. Tem que estudar os dois, da linguagem formal e da linguagem informal. Não pode ficar em uma coisa só. Se ficar em uma coisa só, vai ter o alemão capengado. Um alemão todo engessadão. E aí não vai entender a galera no dia a dia. Tem que se ligar, senão vai ter problema. Outro exemplo. Mir ist übel, ich muss mich übergeben. Frasezinha correta, não tem problema nenhum falar. Nossa, tô enjoada, preciso vomitar. Beleza, não tem problema, certinho. Só que em vez de usar o verbo sich übergeben, é muito comum você usar o verbo kotzen. Mir ist schlecht, ich muss kotzen. Então, ou seja, eu tô passando mal aqui. Sabe aquele enjoo, aquela vontade de vomitar? Ich muss kotzen. Pô, eu preciso vomitar, eu tenho que vomitar. Kotzen, vomitar. Tanto é que também tem uma expressão em alemão que é você pega esse verbo e você substantiva esse verbo. É a expressão assim, ó, zum Kotzen. Zum Kotzen. Zum Kotzen é aquela expressão que você pode usar para coisas que você fala assim, que você não concorda muito com aquilo, que você acha aquilo nada a ver, né? Zum Kotzen. É do tipo assim, imagine só que você entende que o processo para pedir visto na Alemanha é muito burocrático, eles pedem muitos documentos que às vezes nem... na sua cabeça você não precisa daquele tanto de documento. Eles poderiam ter um sistema muito mais digital, menos cartas e etc. Então, uma pessoa está te falando como é na Alemanha o sistema de saúde, a questão de pedir visto, e aí você não concorda com nada daquilo, você pode falar zum Kotzen. Zum Kotzen é porque você desaprova aquilo, e a expressão zum Kotzen é como se fosse assim, de vomitar, né? Você não concorda com aquilo, e você demonstra com essa expressão que você de fato acha isso completamente nada a ver, né? É uma expressão muito usada. Próxima frase. Peraí, deixa eu ver se tem alguma... Até breve, 31 anos de Alemanha, fico feliz por você passar à frente seu aprendizado no alemão. Maravilha. É a missão de vida que eu coloquei para mim, porque eu passei aperto lá atrás, né? Aprendi esse alemão quadradão no começo, ficava inconformado, porque eu não... Por que eles não ensinavam alemão informal também? Só ficava no formal. Fiquei inconformado com isso.
um belo dia, depois que eu aprendi alemão, resolvi ser professor para trazer esse conteúdo para vocês. Alemão capengado. Bora, próxima pergunta. Bist du verrückt? Você é doido? Você é maluco? Você pode falar isso? Pode. Mas o que é muito comum? Essa perguntinha. Spinnst du? Você tá doido? Endoidou? Endoidou de vez? Então, spinnst du é muito, muito usado. Maravilha. Próxima. Völlig unsinnig. De novo, você pode usar isso também para uma situação que você acha completamente sem sentido. O exemplo que eu dei desse tanto de carta que a gente recebe aqui na Alemanha e tudo mais. Você pode, obviamente, ao criticar isso, você pode falar völlig unsinnig. Só que isso aqui soa mais formal do que você falar total bescheuert. Total bescheuert. Quem vive o alemão do dia a dia já ouviu essa palavra centenas, talvez milhares de vezes. Bescheuert. É uma palavra muito, muito usada no sentido de nada a ver, totalmente nada a ver isso aí. Muito usada essa palavra, muito usada. Próximo exemplo. Então, alguém está se comportando de maneira completamente insensata, de maneira completamente tola. Então, eu estou usando palavras ainda mais da linguagem escrita, né? Tola, insensata, töricht. Então, benimm dich doch nicht töricht. Ou seja, não se comporte de maneira tola, insensata. Só que isso soa muito quadradão. Se você quiser soar mais natural, você vai ficar com isso aqui, ó. Sei doch nicht bekloppt. Então, bekloppt tem esse sentido de deixe de ser doido, deixe de ser maluco, para com essas baboseiras suas aí que não tem nada a ver e tal. Percebe? Então, se você continuar falando como está no livro, você vai soar igual aplicativozinho, sei lá, Duolingo, sei lá o que das quantas. A galera no dia a dia, a fala natural, ela depende de vários outros fatores que não estão, que a escolinha não está te ensinando, que os livros não estão te ensinando. E eu não sei por que isso realmente eu fico maluco com isso, não entra na minha cabeça, não entrava há 9 anos atrás quando eu comecei a aprender alemão, e até hoje eu fico assim, como é que pode, né? Você precisa do idioma para se comunicar, você não quer soar como um robô, você quer soar natural, quer ser mais da galera, quer fazer amizades, quer entender nativos, quer se conectar melhor. Falar o alemão mais quadradão te impede de se conectar com a galera porque eles veem que você não fala a linguagem que eles falam e aí dificulta uma conexão. Isso acontece em português também. Se você conhece um brasileiro que fala de modo muito formal, aquela pessoa ela já cria um muro e você não consegue se conectar tão bem assim com aquela pessoa, a não ser que você seja também extremamente formal. Agora, quando você percebe que a pessoa tem uma linguagem mais quente, uma linguagem mais informal, ser muito mimimizinho, etc., você se conecta mais rápido com aquela pessoa. Por que que às vezes alguém de um estado, se conecta mais rápido com uma outra pessoa daquele mesmo estado ou daquela mesma cidade? É muito também, não só pelo jeito da pessoa, a personalidade, enfim, mas também pela comunicação, pelas gírias. Se eu encontrar alguém que é da Bahia, por exemplo, eu me conecto muito mais rápido do que alguém de outro estado, porque às vezes o comportamento, a maneira de pensar vai mudando. E a cultura aproxima as pessoas, entende? Em alemão, com o idioma alemão é a mesma coisa. Você não nasceu aqui. Então você já não vai ser do estado daquela pessoa, da cidade, da região daquela pessoa. O mínimo que você pode fazer é trabalhar para ter uma comunicação mais leve, mais natural, mais clara, menos formal, sem parecer tradução do Google Tradutor. O que a gente trabalhou nessa aula aqui tem que estar na sua boca. Não pode estar no seu caderno. E aí você vai pegar uma palavrinha dessa por dia e tentar encaixar na sua rotina. Uma hoje, outra amanhã, aí vai somando. Pã. Daqui a alguns dias você já tem uma fala mais natural, com uma aula só. Uma live que até agora está durando 26 minutos. Eu já vou encerrar para ficar ali em 26, 27 minutos. Percebe? Então, se você não tiver estratégia, você está no sal. Mendes Josiane, eu com o livro de A1 na mesa, mas vendo seu vídeo e pensando, por que não vi isso antes? Pois é, esse livrinho que você está na mesa aí, já pode jogar no lixo.
Maravilha, foi caro, paguei 20, 30, 40 euros. Não presta. Joga no lixo. E eu recomendo você, manda um direct pra mim que eu vou te mostrar uma aula abrindo sua mente com o método ADD. Que é o método ADD que vai fazer você aprender alemão de verdade, beleza? Então, tamo junto. A gente se encontra ao vivo aqui em live, né? A gente tem live toda segunda e quarta, meio-dia. Então, próxima live, segunda, meio-dia. Mas a gente vai conversando aí nos directs da vida e nos stories, beleza? Beijão pra todo mundo e vamos que vamos. Rose, eu fico nervosa na hora. Acaba saindo tudo errado. Mas, Rose, esse nervosismo pode ser excesso de gramática. Excesso de gramática cria cálculo mental. E cálculo trava. Então, cuidado que vocês têm a mania de fazer, sabe o quê? A culpa é minha. Eu fico nervosa. O problema tá em mim. Eu não sei lidar com isso. Não é. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é. Você está estudando errado. Estão te ensinando de uma maneira que não é eficiente para a sua comunicação. E aí você bota a culpa só em você. Que maldade é essa com você, rapaz? Por que você pega o chicote e fica se chicoteando? Por que você não busca ter uma clareza maior? Vem cá. Como é que eu estou estudando? Se você está na escolinha, o que é que essa escolinha está me ensinando? Ela está me ensinando frases como o armário é azul, o filhote da baleia mede 5 metros? Se for o caso, tá errado, pô. Quando você tá no médico, morrendo de dor na lombar, a frase, a baleia, o filhote da baleia mede 5 metros, é útil pra você nesse momento? Ou não? Não é. Se essa frase não é útil, o que é que a escolinha tem que fazer? Caralho, a gente tem que ter responsabilidade com os alunos aqui. A galera tá pagando uma mensalidade alta. E a gente são imigrantes precisando resolver a vida. Muita gente aqui, pai, mãe de família, querendo alugar apartamento, resolver problema com seguro-saúde, recebendo um monte de carta que precisa entender, tendo problema para entender o médico, saindo sem entender o diagnóstico direito, tomando o remédio errado porque não entendeu como é que é para tomar a merda do remédio. E a escola está ensinando frase, o filhote da baleia mede 5 metros. A escola fica achando que todo mundo quer ser cientista. Eu ficava puto com isso, porque eu não sou da área de biologia, sei lá, não sou da área de saúde. Aí na escola tinha muita coisa assim, sabe, esses textos, de planta que nasce no deserto do Saara, não sei o que lá, dos animais do oceano. Velho, não é minha área, eu não quero saber disso. Aí eu fazia prova de proficiência, por exemplo, eu entrei no mestrado em Direito, na Universidade de Bonn, aqui. Não cheguei a concluir o mestrado, mas fiz 1 ano de mestrado. E aí eu parei para ser professor de alemão, porque na época eu estava empolgado com idioma e tal, queria ser professor. Larguei a carreira jurídica para ser professor de alemão. Beleza, só que para entrar nesse mestrado eu tinha que ter o C1, tinha que ter o certificado de C1. E aí eu fiz uma prova, que é a prova Test-DAF, a prova. Fiz a prova, e aí só caía na prova coisa relacionada à biologia. Eu ficava puto, assim, num nível absurdo, assim, com muita raiva, porque eu pensava, cara, eu não vou estudar isso, não é minha área de estudo. Eu nem em português eu falo sobre isso, esse vocabulário biológico. Eu sou falante fluente de português, eu não uso isso em português. Eu só aprendi a falar fotossíntese quando eu estava na escola, eu era pequeno, e depois não usei mais essa palavra. Por que em alemão tem que aprender essa merda? Não faz sentido. Então, eu tenho meu curso completo, focado no imigrante. Se eu fosse dono dessas escolas aqui da Alemanha, eu ia criar uma revolução. Qual a revolução? O foco é no imigrante. 100% na vida do imigrante. Eu não quero saber de exemplo bosta, não. Essas provas de proficiência, quem faz prova de proficiência não é nativo. Quem faz prova de proficiência é quem precisa aprender o idioma para trabalhar, para viver naquele país. A pessoa ela precisa do certificado porque ela não é nativa, caramba. Então, por que essas instituições, na hora de cobrar na prova, cobram um monte de besteirinha sem focar na vida do imigrante? Ah, não, Ravilha, eles cobram essas coisas também porque tem muita gente que vai entrar na universidade. E aí o foco da universidade é essa linguagem mais formal e esse vocabulário. Cara, então é o seguinte, para então de... Não ganha milhões, bilhões de euros essas empresas? Para então de preguiça e foca no seguinte, ó, quem for entrar na universidade vai fazer esse tipo de prova. Quem não vai entrar na universidade e vai trabalhar, vai viver na Alemanha, tem família, tem coisa para resolver,
vai fazer esse tipo de prova. Separa. Agora fica fazendo a pessoa estudar, entra ano, sai ano, um monte de coisa que não vai precisar utilizar. Aí a pessoa cria um monte de trauma com o idioma, fica se achando burra, aí chora, muita gente volta pro Brasil por causa de um monte de filho de uma égua que não faz o trabalho direito. E aí você fica colocando a culpa em você. Então, o meu treinamento, ele só existe por causa dessa revolta. Só existe por causa dessa revolta que eu tive há uns anos atrás. Eu falei, não é possível que é desse jeito, não. E eu não sou contra a gramática, eu sou a favor de equilíbrio. Você tem que ter gramática, é óbvio que tem que ter. Mas de uma maneira clara, exemplo útil. Equilibrando com outros treinamentos. Áudios, textos do dia a dia, temas urgentes que você precisa. Não tem como você entrar dentro de um curso e você não ter temas de como é que você vai conversar na recepção do médico. A pessoa fala a data, você fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar aqui agora? Aí tem que ter estratégia para perguntar para a pessoa. Você pode anotar, por favor? Você vai conversar com o médico, falar das suas dores. Você tem que ter aulas falando quais são as principais queixas nos consultórios alemães. Você tem que ter aula assim. Você tem que ter aula de depilação. Você tem que ter aula de ginecologista. Você tem que ter aula de problema de apartamento. Kit de sobrevivência para problemas no apartamento. Você tem que ter aula de busca de apartamento. Você tem que ter aula de conversar na quita da escola, do jardim de infância da sua filha. Você tem que ter aula envolvendo direção, envolvendo habilitação. Tem que ter. Tem que ter. Ah, não, mas habilitação eu pago a escola lá. Cara, mas e se você tiver num curso de alemão, aulas envolvendo isso aí, e quando você fizer na escolinha de habilitação, você economizar no número de aulas? Não é bom treinamento que tem isso? Ravir, seu treinamento tem isso? Tem isso. Tudo que eu tô te falando aí tem muito mais. Mas agora não é momento de fazer propaganda do meu treinamento. Beijão pra todo mundo e a gente se encontra segunda-feira meio-dia, na verdade, exatamente. Meio-dia é o horário, às 12 horas, meio-dia, a gente se encontra segunda-feira. Tamo junto e reflita sobre isso, sobre o alemão que você está aprendendo e sobre o método que você está usando.